Paz amados, Deus abençoe sua vida nessa segunda-feira. Uma bênção poder estar aqui. Quero te convidar você a clicar também, se inscrever no nosso canal. Estamos aqui mais uma vez para falar um pouco da vida deste filho pródigo. Esse filho que ficou perdido, por um momento. Então quero falar com você, Lucas 15, nós estamos desmiuçando, começamos desde domingo, hoje estamos no versículo 13. Diz a palavra do Senhor assim: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Queremos desmiuçar esta palavra. Queremos aplicar esta palavra em nossas vidas e naquilo que hoje a casa do Pai, a igreja, a sua igreja está vivendo. E que essa palavra venha trazer resultado no teu coração, venha trazer resultado na tua alma, venha trazer resultado em teus pensamentos, em tudo aquilo que o Senhor falar e você der crédito. Aquilo que você der crédito é aquilo que Deus vai falar contigo, direcionando você, direcionando a sua igreja. Amém? Então nós vimos aqui que esse jovem, o jovem mais moço da casa do pai, não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Com certeza o pai separou para ele parte da cama, parte dos móveis, reuniu tudo. O pai não deixou ele sair de mão vazia. O pai lhe deu condições de ele montar um pequeno kitnet, montar para ele poder sobreviver. Então ele reúne, o pai com certeza lhe ajuda, reúne tudo o que ele tinha e ele vai para uma região distante. Ele se distancia do pai, ele se distancia da casa do pai, dizendo: eu vou viver agora da minha maneira, daquilo que eu entendo, não debaixo de regras, não debaixo de ordem, não debaixo de horário. E aí ele sai para viver desregrado. Regras, elas são para ser cumpridas. Eu sempre tenho falado, filhos, eles estudam, são capacitados, eles têm horário para levantar, eles têm horário para chegar na escola, eles têm horário para trocar de professoras, eles têm horário de recreio, eles têm horário de lanche. Para quê? Para ser regrado na sua vida, regra. Para que a criança aprenda que deve trabalhar, que deve adquirir, que deve ser um cidadão com seus direitos, pagando seus impostos, mas para isso ele precisa ter horário. Para isso ele precisa futuramente ter uma empresa e ele ter horários na empresa, ter determinações a ser executada em tempos determinados. Por isso eu sempre digo, o colegial é o melhor ensinamento de toda criança. A creche é o melhor ensinamento de toda criança. Quando você chega atrasado, você é autuado. O pai tem que ir no outro dia, ele tem que assinar. Tudo isso que eu estou falando é regras que são necessárias para o ser humano, limites que são necessários. Então, desde pequeno a criança é ensinada a viver regrada para futuramente seguir as normas e passando para a sua família. E não é diferente essa casa do pai. Mas a Bíblia vai dizer que o mais moço ele decidiu. E às vezes a gente está com a idade avançada, mas o mais moço está dentro de nós. Que interessante, né? Voltando agora os olhos para a casa do Pai, a casa do Senhor, a igreja, onde nossos irmãos estão ali, onde a nossa família está. Muitas vezes a gente está com a idade avançada, a gente é um casal de idade avançada, ou a gente é apenas uma mulher ou um homem que está vivendo só por seus motivos de idade avançada, mas é moço aqui dentro. É moço dentro do seu espírito. E muitas das vezes a gente quer pegar tudo que a gente aprendeu na casa do pai, sair da casa do pai e morar longe da igreja. Ter os dons,
A gente tem os talentos que aprendemos na casa do Pai, juntamos tudo e agora nós vamos nos distanciar da nossa congregação. Nós não vamos mais fazer parte desta família. E quando você está saindo desta forma, você está abrindo mão da casa do teu pai. Coisas de moço. E eu quero falar contigo. Juntamos os nossos talentos e falamos, não precisamos mais estar na casa do pai. Por quê? Porque aprendemos o dom, o pai nos deu o dom, a maneira de nós vivermos, isso basta. Então não andamos mais em família. Vivemos sozinho. Vivemos isolado, até mesmo da congregação, do lugar que Deus nos colocou para estarmos ali como uma família. Então quero falar para você desta parte, como muitas das vezes a nossa idade está avançada, mas o moço está dentro de nós. O espírito do jovem moço está dentro de muitos casais, está dentro de muitos homens com a idade avançada, muitas mulheres com a idade avançada, já mãe, já avó. O moço está falando agora mais alto dentro de si. E é isso que eu venho da parte de Deus, falar desse versículo 13, onde ele reuniu tudo o que ele tinha e ele decide sair, ele decide ir longe agora. Ele não decide mais ficar na casa do seu pai. E muitos estão por aí e vão se sentir perdidos, distante e longe. Por quê? Porque o espírito do moço decidiu fazer isso. Por isso, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está atrás do seu filho, está atrás desse moço aí, ainda que talvez esteja com a barba branca, com o cabelo já pouco, com a parte do seu rosto já cansado, afadigado. Ei, moço, Deus está falando com o seu filho. O pai manda dizer que tem saudade do seu moço. Onde está o meu moço? O pai que arrumou tudo, o pai que deu dons a você, o pai que entregou talentos a você. Ele está perguntando, onde está o meu moço que saiu da minha casa? E a Bíblia vai dizer que ele se distanciou e viveu lá. E lá, diz a palavra, e lá onde ele se estabeleceu, a Bíblia diz que ele desperdiçou os seus bens. Por quê? Porque então os seus bens eram usados na casa do pai. Os bens que ele tinha eram motivo de alegria e orgulho do pai. Ver o filho adquirir os seus bens, multiplicar os seus bens, ter talento. O filho aprender, estava ajudando a casa do pai, mantendo a casa do pai. Quantas coisas o pai deixou de fazer porque o filho agora foi preparado, ou ele foi adestrado por suas mãos, pelo seu talento, e agora ele começa a trabalhar sozinho na casa do pai, sendo motivado a acordar cedo, cuidar do gado, cuidar da plantação. Ele já começou a ter bênçãos, ele começou a cuidar dos negócios do pai. E um pai que tem um filho que levanta cedo, que cuida dos negócios do pai, esse pai se sente amado por poder direcionar a sua casa. Agora a Bíblia está relatando que longe lá ele desperdiçou seus próprios bens. E esse espírito de moço vai levar você a desperdiçar os seus talentos. Os talentos que você tem. Os talentos que você tem não servem mais para ser usado para outras famílias, porque é teu. E você vai desperdiçar os talentos que você tem sem sentido. Porque o sentido de estar na casa do Pai, na sua igreja, o Senhor capacitou nós para esses talentos ser desenvolvido, crescido na sua casa, na igreja. Ele traz. A Bíblia diz, ele dá o crescimento, mas ele prepara pessoas capacitadas, assim como você, a ajudar o crescimento da sua congregação, da sua casa. E a Bíblia diz que ele desperdiçou vivendo irresponsavelmente. Por quê?
porque ele não tinha mais que dar satisfação, ele não tinha mais, irresponsavelmente, não tinha mais regra, ele não tinha mais motivo, então ele viveu de qualquer forma, ele perdeu o que ele adquiriu, ele perdeu o que ele tinha. E a Bíblia também fala que muitos de nós estamos com os nossos talentos enterrados. Por que enterrado? Porque esses talentos eram usados na casa do Pai. Os talentos eram para a casa do Pai. O Pai nos preparou os talentos para nós, nos capacitou e nos entregou talento. Então todos nós temos talento de multiplicá-los na sua casa. Mas quando nós saímos da sua presença, nós abrimos mão da nossa congregação, nós levamos os talentos junto. Mas a gente enterra os talentos. Talvez hoje o Senhor está falando com você que tinha um talento de ensinamento, que aprendeu na casa do Pai, uma oração de intercessão junto com os irmãos, que você dava a mão, que você conversava, você aconselhava. Talvez você era um homem que era um homem de visita, um homem com uma visão de aconselhamento, guiado pelo Espírito de Deus. E hoje, eu ainda acredito nesse homem, eu ainda acredito nessas ferramentas que hoje ficam lembranças. Quantos eu converso e sento e dizem, porque lá atrás, tempo lá atrás, a nossa congregação, a gente tinha um grupo de oração, a gente tinha um grupo que a gente se reunia, era um café, tinha uma palavra, e ali a gente compartilhava talentos que hoje ficaram enterrados. Talentos que foram enterrados. Onde estão entrando jovens, o Senhor está agregando casais, mas um moço que era para estar formado, ele saiu da casa do Pai. E ele levou os talentos, porque o Pai confiou a ele seus talentos. O Pai confiou a ele a sua parte, para ele multiplicar, que a casa do Pai fosse abençoada junto com seus filhos. Eu quero dizer para você, moço, onde você está, que o Espírito Santo visite você nessa tarde e você seja agraciado com essa palavra. Amanhã é terça-feira, nós vamos entrar no versículo 14. Nós ficamos aqui, vivendo irresponsavelmente. Deixa o Espírito Santo falar com você, coloca a mão no teu coração. Se porventura essa palavra falou com você, se porventura essa palavra teve alinhamento no teu espírito, se você talvez está sendo pressionado para sair da casa do Pai, reveja os conceitos, reveja as atitudes e tome uma posição diferente. Deus, Ele é contigo. O teu Pai está esperando o moço voltar. Você tem uma casa, você tem um lugar, você tem um Pai. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe meu irmão moço. Volte para a casa do Pai. Amém? Fique você na paz do Senhor.